Olá, alunos e alunas do IMG, Instituto Missão Global. Estamos aqui para iniciarmos mais um módulo e este módulo nós estaremos falando sobre soteriologia, o estudo da salvação ou a doutrina da salvação. Justamente, graças a Deus, nós somos salvos, fomos salvos e por isso devemos estudar essa doutrina tão nobre, tão digna, tão fidedigna, que é a doutrina da salvação, a soteriologia. A origem da salvação. A salvação origina-se na vontade de Deus, que desde a eternidade elaborou este plano salvífico para todos os homens que acreditassem e aceitassem a seu Filho Jesus Cristo. Como diz Jonas em seu livro, no capítulo 2, no verso 9, ele diz assim: do Senhor vem a salvação. E é interessante que a soteriologia, a doutrina da salvação, ela fala literalmente isso, que Deus elaborou essa doutrina, a origem desta doutrina, a origem da salvação, ela vem de Deus, ela parte de Deus. Deus, ele é o grande autor desta nobre doutrina que se manifesta na nossa vida, no nosso modus viventes, na nossa prática diária. Como vimos em Jonas, ele fala que do Senhor vem a salvação da nossa alma, a salvação da nossa casa, a salvação da nossa família, ela não vem de homens, ela não vem de animais, ela não vem de outro ser vivo terreno, ela vem da obra de Deus, da vontade plena, magnífica e perfeita do nosso Criador, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, que materializou esse plano salvífico, trazendo para os nossos corações, e por isso nós abraçamos a Jesus, o nosso Senhor, o nosso Deus. O apóstolo João também declara algo interessante sobre aqueles que são alcançados pela salvação. Em João, capítulo 1, verso de número 13, nós vemos assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aqueles que alcançaram a salvação, aqueles que receberam a Cristo em sua vida, aqueles que abraçaram esse plano de salvação magnífico, eles não nasceram do sangue humano, eles não nasceram da vontade da carne, eles também não nasceram da vontade do homem, mas sim da vontade plena de Deus. E ainda o apóstolo Paulo acrescenta em Romanos, capítulo 9, verso de número 16, que diz assim: assim, pois, isso não depende do que quer, nem do homem que corre, mas de Deus, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, isso não depende do homem que corre, isso não depende de ninguém, mas da vontade plena de Deus, que se compadeceu de nós, que abriu as portas da salvação para nós e por nós. E se vermos ainda em Efésios, capítulo de número 1, verso de número 5, diz assim: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então foi Deus quem nos predestinou para a salvação, pela sua plena, magnífica e perfeita vontade. Desta forma, percebe-se que a salvação tem origem em uma decisão plena de Deus em nos salvar, e que de nenhuma outra maneira nós poderíamos alcançar essa salvação. A salvação está fundamentada em uma ação livre da parte de Deus, pautada em sua natureza. Olha só que magnífico! A salvação está pautada em Deus, em uma vontade soberana de Deus em nos salvar. Foi Deus quem quis nos salvar, foi Deus quem orquestrou o plano da salvação para nós e por nós, em o nome de Jesus.
Quando falamos em soteriologia, percebemos a necessidade de um Salvador. E por definição, entendemos que Salvador, né, é aquele que salva ou liberta. Então, a definição da palavra Salvador, ela se define por aquele que salva e por aquele que liberta. E aí nós vemos, desde o Antigo Testamento, a palavra Salvador, ela era usada frequentemente como um título de Deus. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 43, verso de número 11. Olha só o que diz: Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Isaías, expressando sobre a soteriologia, ele declara os oráculos de Deus dizendo que fora de Deus não há Salvador, que Deus ele é o Salvador, ele é a fonte, ele é a origem de toda a salvação. Isaías, capítulo 45, verso de número 2, diz assim ainda: Anunciai e chegai-vos e tomai conselhos todos juntos. Quem fez isso ou quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Então nós vemos que a salvação ela vem de Deus, ela é Deus, a origem está em Deus desde o Antigo Testamento. Não há outro Salvador além de Deus, além do nosso Cristo, além de Jesus, que é a personificação plena, materialização, porque o Verbo estava com Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é a materialização da plenitude do plano perfeito do nosso Criador, trazendo esse plano salvífico, trazendo todo esse arcabouço da soteriologia para a nossa vida. No Novo Testamento, Salvador é representado pela palavra sóter. E a palavra sóter quer dizer libertador, salvador. Por isso, soteriologia, sóter, libertador, salvador, e logia, estudo sobre as coisas da salvação. E quando nós falamos de sóter, libertador, salvador, nós percebemos que a ênfase do sóter está em Deus, como diz Lucas, capítulo 1, verso de número 47. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Judas, capítulo 25, também diz assim: ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Ao único Deus sábio, Salvador nosso. Esse Deus é o nosso Salvador, também diz Judas. E nos evangelhos e nas epístolas pastorais, nós vemos o título atribuído a Jesus Cristo, que é a manifestação plena da salvação. Lucas 2, verso 11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então nós vemos que este título da soteriologia, do estudo da salvação, está em Cristo. O Salvador é o nosso Senhor. E como vimos anteriormente, não existe outro Salvador além do nosso Cristo, além do nosso Senhor, além do nosso Deus. Por isso, nós estamos abrindo aí este vídeo introdutório sobre a soteriologia para iniciarmos esse módulo super abençoado que estaremos analisando, vendo sistematicamente, segundo a doutrina bíblica, sobre as coisas acerca da salvação. Fiquem com Deus. Este vídeo aula foi um vídeo de introdução. Até a próxima aula, em nome de Jesus.